Olá pessoal, que bom te encontrar novamente nessa segunda parte do nosso tempo falando sobre o lugar certo. O nosso propósito, que aconteceu durante todo o mês de março, nós fechamos na última terça e resolvemos voltar aqui hoje, na sexta-feira, para fazer essa última parte e compartilhar com você esses fundamentos, essas bases, essas revelações, esses ensinos, essas instruções para que a gente possa, de uma vez por todas, eu diria assim, conseguir centralizar a nossa vida nessa posição chamada o lugar certo em Deus. Muitas pessoas têm encontrado a plenitude pela decisão que tomaram de viver, de se entregar a esse lugar certo. Muitas pessoas se decepcionaram por decidir por lugares segundo as suas próprias óticas, segundo seus próprios entendimentos. E isso talvez levaram a viver alguns níveis de frustração, talvez a pensamentos de abandono da fé. Mas o que eu quero te mostrar, o que eu quero compartilhar com você, repartindo, é que no lugar certo é onde tudo flui e não simplesmente funciona. No lugar certo é onde nós vamos encontrar muito mais do que uma satisfação pelo que estamos fazendo, mas vamos encontrar a realização naquilo que nos tornamos. Você precisa entender que no lugar certo o que flui não é o que você faz, não é o que você serve, mas é o que você se torna enquanto identidade, enquanto ao propósito, enquanto aquilo que o Senhor já ativou, já colocou dentro de você. E nesse tempo eu quero te compartilhar, quero trazer uma palavra dentre alguns momentos que nós vamos aqui fechar essa ministração, esse propósito e começarmos assim o nosso grande mês de abril. Apesar do anúncio, do pré-anúncio de muitos caos, e nós não podemos ignorar que estamos vivendo dias difíceis, mas não podemos ignorar que para cada dia difícil, para cada momento desafiador, para cada fase que precisaremos enfrentar, no lugar certo, em Deus, nós vamos encarar isso de uma forma muito melhor. Não porque vamos encontrar mais força em nós mesmos, mas porque vamos encontrar tudo que precisamos naquele que nos chamou, a saber, Jesus. E a palavra que eu quero começar aqui, esse nosso momento, Josué, capítulo 5, versículo 12, diz: no momento em que eles entraram em Canaã, o maná cessou. Após terem comido o velho grão da terra, os filhos de Israel também não tiveram mais aquele maná. Naquele momento em diante, passaram a se alimentar do próprio fruto da terra. Falar de lugar certo é falar das provisões adequadas de Deus. O maná, ele foi durante 40 anos a porção diária de Deus para o seu povo. Durante o deserto, a provisão era maná. Mas em Canaã, a provisão mudou. O que eu quero trazer para você, para nós nesse tempo, é que adentrando no lugar certo, chegando no lugar certo, você precisa transicionar sua mente e entender que o cuidado de Deus, as maneiras como Ele vai alimentar a sua vida, a maneira como Ele vai nutrir, a maneira como Ele vai suportar toda a estrutura e infraestrutura para você fluir nesse lugar, vai mudar. Pode mudar, deve mudar. E essa palavra deixa muito clara que o maná, que era o maior milagre da história, cair do céu, ser recolhido, durava apenas um dia e supriu a necessidade durante 40 anos. Agora, no fato deles pisarem em Canaã, já não tinha mais o derramar daquele maná. Ou seja, foi o próprio Deus que fez, mas agora o próprio Deus está substituindo. Então se prepare, porque entrando no lugar certo, você talvez hoje
já experimentando de alguns lugares certos em Deus, está sentindo falta de algumas coisas que você viveu ou vivia no passado. Algumas coisas que supriam em você, supriam a sua vida espiritual, supriam as suas necessidades físicas, supriam as suas emoções, supriam aquilo que seria a sua comunhão, o seu convívio social. E você diz assim, meu Deus, e agora? Sumiu todo mundo, sumiu tudo. E eu quero te dizer assim, não sumiu não. Deus está mudando, Deus está trocando. A forma de provisão era uma, mas no lugar, na medida que Deus te coloca nesse lugar certo, Ele também tem uma outra medida de provisão. E eu quero te falar ainda um pouco, eu quero falar um pouco sobre essa mudança, e você precisa entender que quando você olha para o livro de Êxodo, capítulo 25, Deus está falando com Moisés e dando a ele instruções sobre várias coisas que precisavam acontecer, várias coisas que eles precisavam fazer a Arca da Aliança, precisavam fazer a mesa do pão, precisavam fazer uma série de coisas que Deus estava minuciosamente instruindo a Moisés lá no monte. E aí, o que me chama a atenção, eu quero trazer para você que dentre muitas instruções, Deus falou sobre eles fazerem aqueles objetos com uma madeira chamada acácia. O que é interessante é que quando Deus fala com Moisés especificamente, faça de madeira da acácia a Arca da Aliança, faça de madeira de acácia a mesa, faça de madeira de acácia as vigas do tabernáculo. E aí, quando você sai desse texto, vê que Moisés desce, traz as instruções para o povo. Eu não quero entrar aqui no detalhe, mas tem um momento que Moisés se decepciona com o povo, porque o povo está disperso, o povo está adorando uma outra versão de Deus. Mas o que eu quero te fazer entender é que como Deus é muito específico acerca de lugares certos. Porque quando ele falou da acácia, Deus sabia, Moisés talvez ainda não tinha se dado conta, que naquela mediação onde eles estavam naquele momento, era exatamente o lugar onde se tinha com disponibilidade a madeira de acácia. Quando você vai fazer um estudo da região, vai fazer um deslocamento de geografia, a palavra diz que quando eles passam o deserto de Parã, um pouco mais para frente, aquela próxima região já não tinha mais disponibilidade de madeira de acácia. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com a gente sobre o lugar certo? É que no lugar certo, tudo que você precisa já está manifesto em Deus. Você só não pode sair do lugar certo sem se prevalecer, sem se abastecer de tudo que Deus está te orientando. Porque tudo que Deus te orienta, naquele lugar certo, já está disponível. Ou seja, a madeira de acácia precisava ser cortada naquele momento. Se Moisés, junto com o povo, resolve, não, vamos continuar caminhando, vamos adiantar o caminho, eles não encontrariam a madeira de acácia listada por Deus naquele lugar para construção. Isso tem pego muita gente, desapercebido. Coisas que a gente vai deixando para depois e depois você não encontra mais. E aí, não foi Deus que sumiu, não foi alguma coisa que aconteceu, é porque naquele lugar específico, na fase que você se encontra hoje, no tempo que você está vivendo, no lugar que você está, ainda que você esteja em deslocamento, já existem coisas que você precisa admitir, você precisa se prevalecer, porque certamente essas coisas já podem ser parte do grande projeto que Deus está estabelecendo. Se Moisés não tivesse cortado a madeira de acácia naquele momento, ele não teria encontrado ela mais à frente. E aí eu não sei como é que ele teria que fazer, talvez ele teria que voltar. Perceba que muitas coisas que você teve que retornar ou está tendo que retornar é porque no momento que você estava indo, você não, se abasteceu adequadamente daquilo que precisava ser abastecido. Quando você olha então para esse povo pegando a acácia, você precisa entender de um outro deslocamento. Davi, entre a unção para rei e até chegar ao trono, teve várias fases. Uma delas foi fugindo do próprio rei Saul. E a palavra diz, eu separei aqui um texto do primeiro livro de Samuel, 21, do 6 ao 9, diz que numa dessas fugas, Davi teve que sair tão correndo, que não levou consigo armadura, espada, não levou nada. Mas a palavra diz que ele encontrou no caminho a casa do sacerdote
Eimeleque. E quando ele encontra a casa desse sacerdote, e ele então pede ao sacerdote pão, porque estava com fome, e ele pede ali um auxílio, o sacerdote diz para ele que não tinha pão reserva, apenas o pão consagrado. E o que é interessante é que o sacerdote não poderia servir aquele pão consagrado, mas ele se sentiu tão à vontade, tão conectado, que ele pegou dos pães consagrados e deu a Davi. Davi então foi alimentado, foi nutrido. O que eu quero dizer com isso é que quando você está em deslocamento para o lugar certo, ainda que não esteja exatamente no lugar pleno, naquele lugar certo, mas está a caminho, está em deslocamento, Deus ainda assim vai suprir todas as coisas. Vai suprir das formas mais improváveis aquilo que você necessita para ser abastecido, para ser nutrido, para ser suprido e finalmente chegar aonde tem que chegar. O mais incrível é que Davi, terminando de comer, ele pede então ao sacerdote que lhe desse algum tipo de instrumento para sua autodefesa. Ele pediu uma espada, pediu alguma coisa que ele pudesse então ficar um pouco mais seguro. Foi quando, para sua surpresa, o sacerdote vai atrás do altar, atrás da mesa, e desenrola num pano e pega uma espada e disse então para Davi, na sua surpresa, Davi então ouviu daquele sacerdote que aquela espada era a espada que tinha pertencido a Golias. Se você se lembra bem dessa história, você vai se lembrar que depois de ser alvejado com uma pedra da funda de Davi, o gigante caiu em terra e Davi pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça dele. E olha aonde Davi agora está. Davi está algum tempo depois de posse da espada que ele usou para começar tudo isso, para matar, para eliminar aquele gigante. O que Deus está mostrando para mim e para você é que quando você está na direção certa, indo para o lugar certo, debaixo da obediência, mesmo que esteja enfrentando, como Davi estava, enfrentando uma fuga da perseguição de Saul, e talvez hoje você se depare tendo que fugir de algumas coisas. Fugir de algumas questões que tentam atacar sua reputação, fugir de algumas questões que tentam tirar você do foco, fugir de algumas coisas que tentam, atacar a sua moral, atacar o seu valor, atacar a sua vocação, atacar o seu propósito, e você talvez está exausto dessa fuga, mas eu quero te dizer, mantenha-se na sua posição, porque além de alimentado, você vai ser renovado. Achar aquela espada, receber aquela espada da mão do sacerdote, era Deus dizendo para Davi assim: Davi, não desiste, porque assim como eu comecei com você esse negócio, esse propósito, olha, eu estou te mostrando que eu continuo ainda fazendo milagres. Eu estou te dando uma prova de que você não está só. Davi nunca ia imaginar que aquela espada que ele lá atrás havia começado aquele processo, ele iria reencontrar com ela, um tempo depois, naquele momento de fuga. Mas aquele momento, Deus utilizou daquela espada para lembrar Davi de que Deus jamais iria abandoná-lo. Deus hoje talvez esteja lembrando você, a partir dessa palavra, de que Ele jamais vai te abandonar. Talvez Ele está lembrando uma palavra hoje, a espada. Eu quero trazer aqui o entendimento de que é exatamente essa espada, essa palavra. Algumas palavras que nós estamos citando aqui, que nós falamos ao longo do mês de março. E nessa sexta-feira estamos finalizando esse propósito, para fazer você lembrar que cada uma dessa palavra vai se cumprir. Davi conheceu, viveu essa experiência, e eu quero profetizar que essa experiência também estará acessível a você, acessível a mim, acessível a todos aqueles que, por uma direção de Deus, começarem a se deslocar para o lugar certo, começarem a priorizar o lugar certo. E eu quero finalizar lembrando a você uma história no primeiro livro de Reis, capítulo 17, fala que Elias havia pré-anunciado a chuva em Israel. O que seria terrível, porque durante 3 anos não iria ter chuva, o que seria então o anúncio de tempos difíceis. E Deus então deu uma direção: você vai dar o anúncio e você vai sair. Você vai para um lugar chamado Querite, para a beira de um riacho. Todos já conhecem a história, dizendo que ali então os corvos
alimentaram a Davi. Mas o que eu preciso te trazer, e o Espírito Santo ministra isso, é que aquele lugar, a palavra querite, chama-se cortar na medida. A palavra diz que durante 3 anos Elias ficou fora. E como ele teve em 2 lugares nesses 3 anos, eu fiz uma divisão aqui simbólica para a gente poder conversar. Como se ele tivesse ficado 1 ano e meio em cada um desses 2 lugares. 1 ano e meio ele ficou então na beira daquele riacho, sendo alimentado pelos corvos, nesse lugar chamado querite, que significa, traduzido como cortar na medida certa. Ou seja, no lugar onde estava com fome, Deus removeu Elias e colocou ele no lugar para que ele fosse cortado na medida certa. Existem lugares certos que Deus quer que você vá para que Ele possa te cortar na medida certa. Se você não conhece uma marcenaria, o expediente de uma marcenaria, talvez você um dia possa querer ter essa experiência. Mas é interessante porque existem várias bancadas. E dependendo do projeto que está sendo construído, existe uma planta, existe um croquis, e ali diz que várias peças precisam ser cortadas de vários tamanhos para se montar, por exemplo, um guarda-roupa. E aí você vai chegar em algumas bancadas, tem uma marcação ali dizendo que aquela peça precisa ter 40 por 1, 2 por 30. E é interessante pensar e trazer essa configuração, essa parábola da marcenaria, e pensar que querite era um lugar onde, enquanto Elias era alimentado pelos corvos, Deus estava cortando Elias na medida. Quando Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer nos cortar na medida, não é que Ele queira nos eliminar, Ele quer nos preparar para aquilo que Ele está prevendo, para aquilo que Ele está preparando sobre nós e por nós e conosco. Cortar na medida é o exemplo prático e necessário para aqueles que vão ser usados em um projeto. Você já está determinado para ser usado, para ser a peça importante em um projeto. Mas querite era o lugar certo. E querite hoje, eu não sei aonde é a sua querite, mas se necessário for, vá para querite. Mas como é que vai acontecer? Talvez você seja provido das formas mais inusitadas. Afinal de contas, comer carne na beira do riacho não seria algo tão fácil, embora fosse tão, especial, mas não era fácil. Mas foi assim que Deus separou Elias para ser cortado na medida certa. Logo na sequência o riacho seca e a palavra diz que ele foi designado a ir para Serepta. E o mais interessante é que Serepta agora reserva o significado de fundição, casa de fundição. Fundição é esse lugar onde alguns materiais metálicos, alguns materiais de ferro, de metal, enfim, são derretidos e são moldados para a construção de algo. É onde as substâncias que não são apropriadas são eliminadas pelo calor e apenas as propriedades originais, metálicas, permanecem para a construção de algo. A casa da fundição. Ser fundido, ser preparado, ser, digamos assim, tornado uma matéria-prima para a construção de algo. Foi assim que Elias passou os seus próximos 1 ano e meio. Um lugar certo em Deus, aonde Elias estava conhecendo agora aquilo que era se tornar a matéria para ser usado. E falar de lugar certo é falar sobre essa casa de fundição. Alguns lugares que você talvez queira evitar, alguns lugares que você queira talvez passar por cima, queira talvez contornar. Talvez sejam esses lugares certos para que você seja fundido, preparado, amolecido, para que então possa ser formatado a um novo plano de Deus para você. Quando pensamos em tudo isso, lembramos então de um lugar aonde em Números 17 fala que Deus, apesar de ter escolhido Arão para ser o seu sacerdote, havia uma discussão se era adequado ser Arão ou não, e outros acreditavam também ter essa característica.
Embora todos soubessem que Deus havia escolhido Arão, a palavra diz que houve uma grande discussão sobre isso. E veio então uma brilhante ideia. Deus trouxe uma orientação sobre Moisés para que ele pudesse colocar a vara de cada tribo dentro do templo, em cima do altar, e deixasse ali para o dia seguinte. Aquela que florescesse seria então a vara que indicaria a escolha sacerdotal de Deus. Eu fecho esse tempo, eu fecho esse propósito falando desse ponto, falando que dentre muitos lugares certos que Deus ele vai direcionar você, sua vida, sua família, seu ministério, sua vocação, existe um lugar certo para que tudo possa ser esclarecido. Existe um lugar certo onde tudo vai ser colocado a pratos limpos. Existe um lugar certo onde não é sobre o que dizem, é sobre o que Deus revela. Existe um lugar certo que não dá para tramar, não dá para dizer, não dá para fingir, não dá para trapacear, não dá para poder fazer parecer, porque diz a palavra que Deus orientou, olha, coloque o nome em cada uma das varas. E amanhã, aquela que tiver florescido, essa confirmará a escolha que eu faço para o sacerdócio no meio de vocês. A palavra diz que no dia seguinte, quando Moisés foi no altar e recolheu as varas, a vara de Arão, estava escrito lá Arão. Isso significa para mim e para você que Deus tem um compromisso com uma coisa chamada identidade. E a identidade que Ele te deu, o chamado que Ele te deu, a vocação que Ele te deu, o propósito que Ele te deu, o lugar que Ele determinou, nada disso, por mais que tentem levantar, tentem conspirar, tentem caluniar, tentem fazer parecer que é loucura da sua cabeça, fique tranquilo, porque tem um lugar certo onde tudo isso se resolve, no altar de Deus, no tempo de Deus. Deus falou assim, olha, deixa no altar e amanhã, no dia seguinte, amanhã, você vai lá e vai ter uma que vai ter florescido. Espere o tempo de Deus no lugar certo, no altar de Deus, e eu tenho certeza que aquilo que Deus realizou vai se confirmar. E no altar de Deus tudo vai ser esclarecido. No altar de Deus vai florescer. Não tem lugar melhor para que o seu ministério, sua casa, sua família, seu coração, sua mente possa florescer a escolha de Deus, possa florescer o dom, possa florescer aquilo que Ele te deu para ser, viver e fazer. E esse lugar chama-se altar. Eu fecho essa palavra te convidando a ir para o altar dele. O melhor lugar para construir todos os outros lugares que Deus quer te levar. O melhor lugar para fluir, para florescer e então se deslocar na direção de Deus aos lugares que Deus ainda quer te levar. Eu quero te convidar a viver isso de uma forma intensa, profunda e muito séria, porque ainda temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para gerar, muitas coisas para impactar, e Deus está contando com uma geração que sabe para onde está indo, o que está carregando como identidade, o que é e são os propósitos dele, para que não se distraiam, não se embaraçem com os negócios dessa vida, como disse Paulo a Timóteo, mas que possam militar legitimamente. Esse é o chamado, essa é a convocação do agora para mim e para você. E eu te espero nessa. Eu estou indo para o altar e te convido a estar comigo nesse lugar e lá florescermos juntos para a glória de Deus. Fique na paz, te espero nas nossas terças de abril com muito mais daquilo que Deus ainda quer fazer em nome de Jesus. Fique na paz.